O que aconteceu hoje é um desdobramento, é uma continuação, é a conclusão mais trágica e, eu diria, mais criminosa do dia 8 de janeiro. Uma indecência, algo indizível. Muita gente já sentia isso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, veio a público para confessar um crime dos vários que ele comete e vem cometendo, e se não quiserem dizer que é um crime especificamente tipificado no Código Penal, é um crime que pode ser absorvido pelo entendimento que se tem do artigo 359 do Código Penal, que é uma tentativa de abolição do regime vigente no Brasil. O Estado democrático de direito, que por sinal já não está em vigor, e não é de hoje, nem é por conta do senhor Flávio Dino, mas no dia 8 de janeiro, ele, fazendo parte de um complô, de uma armação, de um concerto, de uma combinação, de uma trama, ele foi um dos protagonistas desta tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Pois muito bem, o que aconteceu no dia 8 foi uma baderna e atos de vandalismo, não muito bem até hoje explicados, e tiveram 7 meses para explicar o que aconteceu, o que estava por trás daquilo, quem fez o quê. A tentativa o tempo todo era atribuir a um segmento ideológico que durante meses, pacificamente, acampava na porta dos quartéis em Brasília, com crianças, com senhoras, com cadeirinhas, banquinhos, amendoim, pipoca, algodão doce, espetinho, churrasquinho. Nenhum ato de violência, nenhuma tentativa de quebra da ordem. Era uma manifestação que a Constituição permite, pacífica e ordena. Naquele dia, houve uma espécie de passeata, uma espécie de procissão, que foi deflagrada, e isto é que não veio à tona até hoje, que foi deflagrada, deram a partida, ligaram o motor de arranque, para que aquela passeata lentamente se locomovesse em direção, pela esplanada dos ministérios, em direção à área onde se localizam os edifícios dos 3 poderes, que naquele domingo, e quase sempre, não é difícil ver-se isso, estavam totalmente vazios dos seus ocupantes exercentes do poder. Não havia ninguém no Congresso Nacional, Senado e Câmara, não havia ninguém, muito menos no Supremo Tribunal Federal, e no Palácio do Planalto também não havia ninguém. Pois bem, aquele pessoal que foi naquela direção, há documentos dizendo isso, não são aqueles todos que estavam acampados por aquele período de 3, 4 meses em manifestação pacífica. Veio gente de fora, vieram ônibus, vieram caravanas, e houve uma comunicação dos serviços de inteligência de que haveria atos de vandalismo, como já tivemos várias vezes. Naquele dia, no entanto, o que aconteceu de diferente foi que, durante aquela marcha demorada de quase 2 horas em direção àquela área dos 3 poderes, aquela marcha aconteceu de forma não interrompida, e aqueles que sabiam, com 33 avisos da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e de outros órgãos de inteligência, todo mundo avisado que haveria alguma coisa naquele dia, volto a dizer, de vandalismo, de depredação, nada além disso. Tudo isso, hoje eu não tenho dúvida, foi estimulado, se é que não foi organizado, instigado por aqueles que estão no exercício do poder, nos 3 poderes. Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhuma atitude foi tomada para impedir que os vândalos entrassem e quebrassem lá móveis e utensílios dos edifícios dos 3 poderes. Ao contrário, no Palácio do Planalto estava o ministro G. Dias, Gonçalves Dias, general. Um desses generais que a gente conhece bem, que se notabilizam não por atos de bravura, mas por atos de omissão, quando não muitas vezes de covardia. E estava ele lá. Se ele estava lá, é porque sabia, como todos sabiam, que haveria aquilo. O relógio quebrado, depois de entrarem
os primeiros que entraram com as portas abertas, sem nenhum tipo de defesa, nem de resistência, nem a Guarda Presidencial, nem os Dragões da Independência, nem a Força Nacional, ninguém. Mas por que eu hoje estou dizendo algo que, com a observação de muitos anos, de ver a prática de atos ilícitos e de ver conspirações, de conhecer história, por que eu estou dizendo isso hoje com uma convicção que me veio depois de 7 meses, de uma forma irrecusável? Porque o senhor ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, deu claramente a entender por sua confissão tácita, porque tácito é aquilo que não está expresso, que não está visível, senão por uma forma que se enxerga quando se quer ver. Ele hoje fez 3 pronunciamentos numa entrevista coletiva, que eu vou tentar aqui mostrar porque a minha visão é a que eu tenho agora, depois de ouvi-lo hoje. Eu já vim acompanhando quando a CPMI mandou ele entregar as imagens do Ministério da Justiça e ele disse não. Depois ele foi pedir permissão ao ministro Alexandre de Moraes se podia entregar as imagens. E, surpreendentemente, àquela altura, o ministro disse sim. Hoje a gente entende por quê. Depois de dizer sim, as imagens vieram. E vieram imagens de 2 câmeras apenas, dentre as muitas câmeras existentes dentro, na fachada, no teto, nos arredores do Ministério da Justiça. Vieram só 2. E hoje vem o ministro e diz: as imagens foram apagadas. Foram apagadas porque duram 15 dias só as gravações. E depois as imagens se apagam, conforme a empresa que cuida disso. Primeiro, que uma empresa não cuida disso, quando se trata de um Ministério da Justiça e de uma Polícia Federal. Mas vejam o que disse na primeira parte da fala. Nós vamos mostrar as 3 falas do senhor Flávio Dino. Vejam o que ele diz no seu primeiro discorrer sobre o assunto. Foi o Ministério da Justiça que entregou. Um delegado ou um perito, não sei, alguém veio e recolheu imagens. Essas imagens, que constam de um inquérito, foram remetidas à CPI. A CPI examina as imagens e nos diz de lá: essas imagens não estão completas. O que nesse momento o secretário executivo Capelli está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Nada, rigorosamente nada. Vejam o cinismo, a disfarçatez desse funcionário público, ministro da Justiça. Mas tem mais daqui a pouco. Primeiro ele diz: não foi o Ministério da Justiça que entregou para a CPI aquelas imagens. Ou um perito, ou um delegado, não sei, alguém que pegou aquelas imagens. O Ministério da Justiça é a casa da Maria Joana, em que qualquer perito, ou um delegado, ou não sei, ou alguém, palavras dele ditas agora, som e imagem, alguém pegou as imagens. E que agora o secretário executivo está atrás de celulares e de câmeras para ver se encontra imagens, porque aquelas sumiram, foram sumidas. 7 meses depois, o senhor Flávio Dino tem a disfarçatez de vir dizer que alguém, um perito, um delegado, pegou, e o Ministério da Justiça, a casa da Maria Joana, está ali aberta, cada um lá vai, pega o que quer, leva para onde quer. E aí, diz ele, de qualquer maneira, as imagens eram absolutamente irrelevantes. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe que as imagens são irrelevantes? As imagens apagadas. Irrelevantes para quem? Quem tem que dizer se são relevantes ou irrelevantes é a investigação. Agora, para ele dizer ele se traiu, cometeu um ato falho, as imagens são, de qualquer maneira, irrelevantes. Então, por que ele não mostrou? Então, por que durante 7 meses ele escondeu? E se eram irrelevantes, por que ele pediu autorização para o senhor Alexandre de Moraes se ele podia entregar ou não? Quando ele tinha obrigação de entregar, porque a CPMI tem poder idêntico ao do Poder Judiciário para exigir a exibição e entrega das imagens. E aí está explicado por que o ministro autorizou. Porque eram só 2. Porque as outras estavam desaparecidas. E por que não foi dito isso, então, na altura?
que de todas as câmeras internas e externas, e vão a quase 30 câmeras, não aparecem as imagens, não estão entregando como se elas estivessem lá, mas não quis entregar, depois pede autorização para o ministro, aí o ministro autoriza, e chegam 2 imagens, e as outras desaparecem, são apagadas. Ninguém que não queira ser deliberadamente idiota, trouxa, parvo, ninguém acredita nisso, porque há os antecedentes de todo o comportamento desse ministro até agora, da Justiça, e dos outros que estão nessa confraria, inventando a história do golpe de 8 de janeiro, que era o golpe ao contrário, pelo que eu estou vendo agora. Vamos à segunda fala, hoje, na entrevista do senhor Flávio Dino, o segundo trecho da fala dele, meu caro Bill. E há uma tentativa de fazer um único debate, o debate sobre a Força Nacional, dizendo que a Força Nacional não atuou. É mentira, a Força Nacional atuou. Agora atuou nos termos da lei. Qual a anuência que nós recebemos? Para a Força Nacional fazer a proteção do Ministério da Justiça e da sede da Polícia Federal. Portanto, a Força Nacional estava aqui, não era parada, ela estava cumprindo o que foi pactuado no dia 7, ao meio-dia, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E quando que isto muda? Muda na hora que há intervenção federal, e aí nós estávamos no comando, aí não precisava de anuência. Esses são os fatos. Esta é a verdade. O resto é pura fantasia. Mentira é sua, ministro. A mentira é sua. A Força Nacional não atuou, porque a Força Nacional tinha que atuar onde estaria havendo a ação da massa, e não era contra o Ministério da Justiça. E a Força Nacional não teria que estar protegendo o Ministério da Justiça e a Polícia Federal somente. Tinha que proteger o edifício do Supremo, o edifício do Palácio do Planalto e o edifício do Congresso Nacional. Qual foi a anuência que nós recebemos, diz ele? Para proteger o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. Por quê? Por que não os outros, dos 3 poderes? Por que proteger o Ministério da Justiça? E a anuência de quem? O senhor recebeu para a Força Nacional só proteger a sua pele lá no Ministério da Justiça, que não foi colocado em risco em nenhum momento. Quem deu a anuência? Foi o seu chefe, o presidente da República, que estrategicamente ou não foi para Araraquara naquele dia, cuidar da inundação que houve na cidade, mudando os planos de uma hora para outra. Então, a Força Nacional tem como prioridade naquele dia, naquele instante, cuidar do Ministério da Justiça. E aí, para proteger o Ministério e a Polícia Federal? E o resto? Quem deu a ordem para desproteger o resto? Quem deu a ordem para insuflar eventuais infiltrados e vândalos do outro lado, que, estimulados pela impunidade e pela ausência de proteção daqueles 3 prédios, quebraram lá o relógio, viraram as cadeiras dos ministros do Supremo de pernas para o ar, esfaquearam uma tela do pintor de Cavalcante, mas o Ministério da Justiça, que estava sem nenhum tipo de ameaça, tinha lá a Força Nacional, inerte. E o que estava fazendo a vice-governadora do Distrito Federal no prédio do Ministério da Justiça, junto com o senhor? Por que ela estava lá? Por que ela não estava na sede do governo, do Distrito Federal? Então já havia um acerto, uma combinação geral para essa ação. Não venham com história de omissão. Omissão coisa nenhuma. A omissão é a falta de ação. Quando a omissão equivale à ação, ela é ação. E agora vamos à terceira manifestação, hoje na mesma entrevista, do senhor Flávio Dino. Porque como eu tenho o 8 de janeiro todo na cabeça, todo, é paradoxal, para dizer o mínimo, e gera indignação, que durante 2 horas eu praticamente sozinho lidei com a crise e de repente eu que sou o omisso. Claro que isso gera perplexidade, riso e indignação. E outros dizem assim, a Força Nacional tinha que ter saído da frente do Ministério da Justiça. Ora, o que aconteceria 5 minutos depois? O Ministério da Justiça ia ser invadido. E eu teria que sair daqui. E a vice-governadora do Distrito Federal teria que sair daqui. Então, tudo que nós fizemos foi para assumir o comando. E naquele momento, assumir o comando era fazer a intervenção federal. Sabe o que é que me soa essa sua frase inicial?
eu tenho o 8 de janeiro, e o senhor repete, todo na cabeça. Todo, o senhor repete. O senhor está dando um recado para alguém. O senhor tem o 8 de janeiro todo na cabeça, isto é, o senhor sabe o que cada um fez e quis que fizessem no 8 de janeiro. O senhor tem todo na cabeça, tem inclusive as imagens, que o senhor diz que são irrelevantes, mas não disponibilizou e não entregou. O senhor está dando recado a quem? Ao presidente Lula? Ou aqueles seus partidários, entre aspas, que estão dizendo que o senhor foi omisso? E o senhor disse que isso provoca perplexidade, riso e indignação? Eu, quando estou indignado, não consigo rir. O riso é dos cínicos. Como é que o senhor diz, 2 vezes repetindo, eu tenho o 8 de janeiro todo na cabeça. Todo. Isso é muito mais amplo do que as imagens que todo mundo viu. Porque todo mundo viu as imagens do que estava acontecendo ao vivo no 8 de janeiro. Esse eu tenho o 8 de janeiro todo na cabeça, todo, o senhor tem a folha corrida de cada um. Quem lhe deu ordens, quem sugeriu, quem instigou, quem tramou aquela extensão que teve o 8 de janeiro. O que o senhor foi fazer no Ministério da Justiça? Por que o senhor, em vez de ir para o Ministério da Justiça, que não era o alvo, o senhor não foi para o Palácio do Planalto, já que o seu presidente ia para Araraquara às pressas? Por que o senhor não foi no Palácio do Planalto e levou a Força Nacional com o senhor? E não, claro, o senhor tem todo na cabeça. E o senhor diz, fiquei 2 horas lidando sozinho com a crise. Olha o recado que o senhor está dando. E eu é que sou o omisso? Dê o nome dos outros que foram mais ativos do que o senhor na omissão. E dê o nome dos outros que fizeram o senhor ser ativo por omissão. Não é para cima de mim, na minha idade, senhor Flávio Dino, e com a vivência jurídica e do mundo do direito e das lides forenses, e de conhecer como raciocinam juízes, promotores, advogados, policiais, não é a mim que essa sua conversa pode enganar. Essa sua conversa pode enganar os jornalistas ali à sua escuta, os jornalistas aliados, os jornalistas desavergonhados, omissos, que descumprem o seu dever. Para eles, o que o senhor dissesse estava bom. Até porque eles não iam, muitos deles, exibir ou divulgar, muito menos fazer a crítica às suas palavras. Tenho o dia 8 de janeiro todo na cabeça. Sei muito bem. Todo, o senhor repetiu. E eu é que sou o omisso? Dá o nome dos outros. Repito, ponha o dia 8 de janeiro para fora da sua cabeça. Conte a história do 8 de janeiro. Porque o que aconteceu no 8 de janeiro é muito mais grave do que parece. Porque ali se armou a prisão de milhares de pessoas. De mais de 1.000 pessoas que ficaram meses presas, com todos os desdobramentos. E estava lá o seu governo, não querendo a CPMI, porque não queriam que o 8 de janeiro que o senhor tem na cabeça fosse transferido, o conhecimento desse 8 de janeiro, para a cabeça de todos os brasileiros, pelo menos os brasileiros de bem, que querem saber a verdade, que não querem ser enganados. Fira a verdade quem ferir. Atinja quem tiver que atingir. Da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, de qualquer lugar. Mas não venham com essa história, depois de 7 meses, dizer que as imagens sumiram, que o senhor estava lá cuidando sozinho. Onde estavam os outros? Por que o senhor estava sozinho? Porque o senhor foi incumbido de ficar sozinho e dar conta do recado, para depois dizer, missão dada, missão cumprida? Indignado estou eu, e sem sorrisos, porque eu não vou chegar a ter pena do senhor vendo pelo que o senhor passou hoje. O senhor assumiu o risco, o senhor está assumindo as suas atitudes e as consequências dela. Eu não tenho pena, mas eu gostaria que o senhor tivesse a grandeza de vir dizer a verdade, de deixar os deboches, as zombarias, os atos de arrogância que o senhor teve, para contar a verdadeira história do 8 de janeiro, mostrando os dois lados e mostrando aqueles que, exercendo o poder, nos 3 poderes, quais foram os cúmplices do que aconteceu. Quem torceu para as ilegalidades serem cometidas. E isso vale para o Poder Executivo, ao qual o senhor pertence, como nomeado apenas, ao Poder Legislativo, que tem um presidente do Senado
que evidentemente não deve ter ficado sem ter também na cabeça todo o 8 de janeiro, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem não apenas o 8 de janeiro, mas outros dias e outras datas, todas na cabeça. Esse é o problema que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O povo brasileiro só tem na cabeça o que lhe é enfiado dentro da cabeça. Só tem o que lhe passa na marra pela goela. Quando o povo, do qual emanaria o poder, mas não emana, teria que ter um conhecimento de tudo, sabendo o que, naquele período e no período que estamos vivendo, num regime de exceção, o que estão pretendendo as forças ocultas e outras não tão ocultas do Brasil e do exterior, o que elas têm de má intenção em relação à história e ao futuro deste país. O senhor poderia prestar um serviço ao Brasil do tamanho da sua compleição física, agigantar-se do ponto de vista moral, dizendo as coisas como elas são. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.